10h41. Agora a gente conversa com Carlos Nascimento, Master Training, especialista em desenvolvimento humano construtivista. Nascimento, bom dia, tudo bom? Prazer tê-lo aqui novamente. É sempre uma alegria muito grande estar dividindo esse espaço com você. Você é uma profissional fantástica, né? Eu tenho sido, assim, muito agraciado de estar aqui ao seu lado. A gente também, viu? Bacana, que bom. A gente também. Vamos lá. Bom, vamos falar do tema de hoje, quais as mudanças do perfil do líder ao longo dos últimos anos. A gente sabe que as transformações ocorrem, que as inovações chegam. Como lidar, como participar dessas inovações, Nascimento? Legal. É sempre bom imaginarmos, assim, o contexto que nós temos hoje desenvolvido nesse país, Cassiane. Existe um debate muito forte sobre que rumos tomaremos na área política, na área da economia, na área da educação e também na área da liderança, né? A primeira conceituação que nós devemos nos atentar é que, diferentemente do que as pessoas rotulam hoje, essa preocupação com as inovações sempre ocorreram. Né? Se você abrir o processo histórico da humanidade, sempre houveram coisas inovadoras. O que o nosso líder precisa se atentar hoje, Cassiane, é que há um elemento, sim, que traz um diferencial desse contexto da inovação histórica, que é a velocidade com que as inovações ocorrem. Então, nós estamos num período da humanidade onde as inovações continuam ocorrendo, mas elas ocorrem verdadeiramente com uma velocidade muito grande e o líder deve se atentar a isso. Muito bem. Aliás, né, falando ainda sobre as questões das inovações ao longo do tempo, o que mudou com relação ao líder? Esse conceito de líder, ele vem ao longo da nossa história também mudando bastante. Nós saímos desde lá do capataz, né, da época da escravidão, e esse agente executivo, esse agente de mando, ele vem, sim, ao longo dos anos, mudando a sua conceituação e também evoluindo esse conceito. Não só a nomenclatura, nós não estamos aqui nos apregoando a nomenclatura e sim ao conceito. O conceito mais recente da nossa modernidade, vamos pegar mais recente nos últimos 30 anos, por exemplo, e 30 anos no processo histórico da macroeconomia é pouco, é um período curto. Mas nesse período curto, nós tivemos, sim, uma evolução muito grande conceitual nessa figura do líder. Então, nós saímos da era do chefe para passarmos pela era do gestor, chegarmos à conceituação de líder, e hoje nós trabalhamos com uma outra conceituação mais atualizada, que é a conceituação do líder educador, Cassiane. Então, não basta você gestar, não basta você liderar, você precisa ser um líder educador. E nós temos uma carência bastante grande justamente nessa concepção do educar. Os nossos líderes mal estão preparados para gestar e liderar, menos ainda para educar o seu colega de trabalho, a sua equipe. Então, o grande desafio que está colocado hoje é para esse líder educador. Dá para você falar um pouquinho mais sobre esse líder educador? Quando nós vamos tratar sobre o líder educador, nós não temos como dissociar de um personagem estratégico para o crescimento da nossa sociedade, para o desenvolvimento do nosso país, que são os professores. Eu sou absurdamente apaixonado pelo professorado. Os nossos professores são eles que dão a origem na formação dos nossos líderes lá no banco da escola, lá nas nossas crianças, né? Então, nós estamos vivenciando hoje esse movimento de transição no Brasil, fazendo com que o nosso líder corporativo comece a se atentar para algumas ferramentas e alguns aprendizados do mundo pedagógico do professorado. Então, metodologias construtivistas, metodologias ativas de educação precisam estar no dia a dia do nosso líder corporativo. Por outro lado, nós vivemos também um desafio bastante grande, Cassiane, porque o professorado é hoje a categoria com maior nível de estresse de todas as categorias brasileiras. Pra você ter uma ideia do que nós estamos falando, os professores ganham em nível de estresse de soldados, de policiais e militares, inclusive de operadores de tráfego aéreo.
Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria, né? Chamar a atenção de que, assim como os nossos líderes corporativos precisam estar atentos e trocar, aprender a lidar com as ferramentas de gestão pedagógica, os nossos professores hoje também precisam urgentemente estar mais abertos para algumas metodologias da educação corporativa que possibilite ele a gestar melhor as suas emoções e carrear melhor o processo de aprendizagem das nossas crianças para que nós possamos formatar grandes líderes no nosso Brasil. A gente já disse aqui, vou repetir para os nossos ouvintes, diferentemente do que todos acreditam que a grande crise brasileira é a crise política ou a crise econômica, não. A grande crise brasileira é a ausência de liderança. Só existe crise onde não se tem líderes. E os nossos líderes estão nos nossos bancos das escolas. Então, nós temos chamado muito atenção para essa movimentação de que na formação do novo líder do educador, nós tenhamos também essa concepção de muitos dos processos pedagógicos dos professores. Muito bem. Para isso tem que ter uma valorização, né, do profissional, né, do professor. Mas tudo precisa de um professor, né? Tudo parte do professorado, tudo parte do ensino, né? Nós temos hoje, existe uma movimentação de mudança, inclusive na grade. Nós temos as chamadas NBCs, né, que são as normas brasileiras que vão alterar o currículo agora, a partir até 2020. Mas para você ver assim, é uma coisa muito artificial, porque existe nessas normas um novo contexto de educação da inteligência emocional das nossas crianças. Isso é fantástico, é muito importante. Mas, por outro lado, quem vai fazer isso são professores que estão no topo da categoria de trabalhadores estressados. Então, nós precisamos inverter essa lógica, né? Fazer o óbvio, que é fazer com que o professorado aprenda a gestar as suas emoções, para a partir daí sim ensine as crianças a gestar a sua inteligência emocional. O que parece muito simples, né? É o óbvio. Eu costumo dizer o seguinte, aliás, vou dar uma deixa aqui, né? Estou escrevendo um livro também chamado de O Óbvio é de Deus, o normal é do capeta. Por que isso, Cassiane? Porque as coisas precisam ser feitas de uma forma óbvia. É óbvio que os professores precisam primeiro serem alicerçados do ponto de vista da sua gestão emocional, para a partir daí sim ensinar e educar as nossas crianças. Mas infelizmente o que nós vemos na prática é uma pressão muito grande da direção e do próprio governo federal para que se implante isso na grade, mas é uma implantação subjetivada, não é uma implantação prática que traga resultados da eficiência. Nascimento, obrigada pela sua participação. Obrigado a você. Se fosse resumir tudo isso em 2 dicas práticas ao nosso líder corporativo, nós diríamos isso. Passe a trazer para dentro do seu mundo a questão da neurociência, como nós sempre repetimos aqui. Com certeza. Mas passe também a trazer, então, o conceito de metodologias ativas para o processo educacional corporativo e também a metodologia construtivista para dentro da sua educação corporativa. Muito bom. E o interessante que você colocou é que antes a gente via, antigamente mesmo, o chefe, né? Sisudo. E hoje a gente vê um líder que é um educador. Exato. O líder educador, Cassiane, é aquele que verdadeiramente passa tudo de si para o seu colega, correndo o risco, inclusive, de ser substituído por esse próprio colega. Não tem nada, não tem problema algum, porque se ele chegar a esse patamar de ser substituído por um outro colega, é porque ele já está num nível tão elevado que seguramente ele vai ser absorvido por uma outra camada, ou por uma outra empresa, ou por um outro segmento, enfim. Ele vai continuar exercendo o seu ápice de liderança.